Fala pessoal, eu sou Carlos Caçaú e no vídeo de hoje vamos falar sobre masturbação, pornografia, nofap, ojas, jing, brahmacharya e vários outros nomes aí que talvez você ainda não tenha escutado sobre. Já há muito tempo vocês pediram para eu falar sobre vício em pornografia, vício em masturbação e os problemas acarretados por isso. E realmente, se tem uma atitude que possa mudar significativamente, drasticamente e de uma maneira relativamente rápida o desempenho mental e físico de um homem e de uma mulher, é o abandono da pornografia. Algumas fontes dizem até que esse é o atual rito de passagem do homem moderno, do homem do século XXI, que abandonar a pornografia e a masturbação é o momento onde meninos viram homens de fato. Eu já tentei ter essa conversa sobre pornografia e os problemas que ela acarreta no homem, né, com vários amigos, e a primeira coisa que eu escuto é: mas eu não sou viciado, eu não tenho problema com isso não, pra mim é tranquilo. Aí você vai aprofundando: mas você consome isso quantas vezes? Assim, uma, duas vezes por semana, às vezes mais, depende, às vezes menos. Mas há quanto tempo? Não sei há quanto tempo, né? Desde não sei quando. Aí eu falo assim: cara, se eu falasse pra você que eu consumo cocaína, eu consumo heroína 2 vezes por semana há 15 anos da minha vida, como é que você receberia isso? Você acharia que eu tô viciado, né? Pois é, coisas muito parecidas acontecem no cérebro de uma pessoa que consome pornografia. Infelizmente, boa parte dos homens tem uma sexualidade muito deturpada e não consegue nem perceber que tem isso e nem a origem disso. Vou falar sobre mim nesse vídeo. Meu primeiro contato com pornografia, eu tinha 9 anos de idade. Eu tenho irmãos muito mais velhos, então eu sempre tive acesso a pornô mesmo, dentro de casa. Não era revista de mulher pelada, era revistas pornôs, coisas de, sabe, sexo explícito. Nessa idade você não consegue nem ejacular ainda, mas imagina uma criança tendo acesso a conteúdos de sexo explícito, de um sexo totalmente irreal, com corpos totalmente irreais, de uma maneira que ninguém transa daquela maneira, e ao longo da vida inteira ela vai condicionando o seu prazer, o seu toque, o seu contato com o seu próprio corpo diante de um estímulo visual que ela nunca vai ter. E eu, por muitos anos da minha vida, consumi pornografia e achava que aquilo estava tudo bem, que não tinha nenhum problema quanto à minha sexualidade, que não estava me afetando de maneira nenhuma. E aí você vai lá para os seus 16, 17 anos, começa a sua vida sexual, e aí homens diferentes vão ter situações diferentes, que às vezes ele acha que está tudo completamente normal, acha que tem uma ejaculação precoce é uma coisa normal, acha que não conseguir ejacular é uma coisa normal, que está tudo bem, que é a forma como ele é, simplesmente. Ou muitos homens não conseguem ter uma ereção sem ter estímulos visuais muito fortes, ou homens que são casados ou estão num relacionamento só conseguem ter uma ereção se estiver assistindo um filme pornô, isso acontece. E esses problemas todos que podem acontecer com o homem, desde disfunção erétil, ejaculação precoce, dessensitização, ejaculação retardada, entre muitos outros, e até com as mulheres também, quanto a dessensitização ou a overstimulation, que é a estimulação exagerada também da pessoa não conseguir se conter com pequenos estímulos, porque ela o tempo todo está com a cabeça pensando em sexo e coisas explícitas e coisas intensas. Todo tipo de extremidades aí pode deturpada, gente, uma sexualidade deturpada pode acontecer devido a uma bagunça psicológica, hormonal, fisiológica de todo o seu organismo, em diversos níveis de organismo, não só no seu organismo físico, né, no seu corpo, e como sua regulação hormonal de dopamina, de serotonina. Tudo isso está sendo balanceado no momento que você ejacula, você libera, você ativa essas coisas no seu cérebro, como também psicológico e emocionalmente, onde você condiciona o seu prazer somente em determinados estímulos. Deixar claro aqui que a masturbação por si só não é um problema, não é um veneno. Para muitas pessoas é até uma cura, para muitas pessoas é até um processo de reconexão com o seu corpo, de entender a sua sensibilidade, se conectar com essa ferramenta que lhe foi dada. O problema mesmo é o como que você se relaciona com esse corpo, com que intenção, com que regularidade, com que intensidade, com que frequência. Tudo isso pode se tornar problemático, e o maior problema de todos mesmo é o estímulo visual irreal, sabe? Você se estimular com alguma coisa que você não vai experienciar, você não vai trazer daquela forma, e aquilo, na verdade, além de estar condicionando a sua mentalidade a um determinado sexo que você não vai fazer, também está te desenvolvendo várias outras coisas, como a objetificação do corpo feminino, como uma comparação do seu próprio corpo com o corpo de atores pornôs, por exemplo. Também uma super deseducação sexual, afinal a maioria dos homens aprendeu como se faz sexo assistindo pornografia. E eu tô feliz de falar sobre isso aqui nesse canal, que o canal aqui tem mais de 60% de público feminino hoje em dia, e esse é uma temática, nessa coisa da pornografia, da masturbação e tudo mais, uma temática que muitas vezes nem chega
no público feminino. Elas não sabem desses dilemas todos, elas não sabem de por que o homem age daquela maneira, por que o homem tem aqueles determinados problemas e tudo mais, e da onde está vindo tudo isso. E vocês, mulheres que estão assistindo esse conteúdo, vocês podem ajudar também se educando sobre sexualidade, afinal são seus parceiros, afinal vocês vão lidar com essas pessoas, partilhando esse vídeo, né, trazendo outras informações para essas pessoas, aprendendo um pouco mais, né, se inteirando de como funciona o corpo humano de uma maneira geral. Acho que todos nós deveríamos ter acesso a esse conhecimento. O meu primeiro contato com isso tudo, de me fazer questionar, será que eu sou viciado em pornografia? Foi lá em 2013, antes de fazer o meu primeiro mochilão pela Europa. Eu lembro que eu estava navegando pelo Facebook e eu vi um post de um amigo meu da época de colégio, que eu já falava tinha anos, e ele postou assim, um vídeo no TEDx, né, um TED Talk, do Gary Wilson, que é a principal palestra hoje no que tange entender sobre pornografia. Na verdade foi a primeira, né? Foi a primeira palestra assim, que iniciou essa difusão desse movimento, assim, uma palestra muito boa, vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, na descrição. E na chamada pro post dele, ele escreveu assim: eu espero que esse vídeo aqui ajude tantas pessoas como me ajudou. E eu fiquei curioso, né? Afinal, o nome da palestra era The Great Porn Experiment, né? O grande experimento do pornô. Eu falei assim, que papo é esse, né? Quando eu cliquei pra assistir, foi só assim, ó, a mente se abrindo, assim, meu Deus, como é que eu nunca parei pra pensar sobre isso, que negócio sinistro, nossa, vou testar essa parada. E aí, como eu tava prestes a fazer um mochilão de um mês, eu falei assim, olha, quer saber, eu vou fazer esse experimento aqui de passar esse um mês inteiro sem assistir pornô, sem me tocar e tudo mais. E foi incrível os benefícios que eu colhi nessa viagem, também no retorno dessa viagem, que eu também passei mais um tempo, assim, até ter minha primeira recaída, passei um tempo, assim, sem fazer nada, né, sem me tocar, sem assistir nada, era de fato de uma autoconfiança que tava num outro nível, assim, uma coisa que pra mim não era natural, de eu, por exemplo, ir conversar com mulheres ou coisas desse tipo, assim, ter um approach, assim, eu ir pra uma festa, alguma coisa, que tava muito além, assim, do que eu normalmente faria, sabe? Então essa autoconfiança também que muitos homens desenvolvem quando param de assistir pornografia e passam um tempo também sem se masturbar, é um dos subprodutos que vem aí do abandono dessa prática. Você também vai colher mais motivação, mais foco, mais força física, mais clareza mental, mais beleza mesmo, de você se achar bonito, de você se achar atraente, de você perceber que as outras pessoas também te acham atraente. Vários outros benefícios que até a própria comunidade NoFap aí fala que são os superpoderes aí que o NoFap desenvolve. Aí NoFap significa não se masturbar, né? Que FAP é uma gíria para masturbação em inglês. Aí agora vamos aprofundar. Por que será que existem todos esses benefícios aí que são colhidos quando a gente entra num período de abstinência sexual? Segundo o Ayurveda, nosso corpo também possui algumas substâncias sutis, alguns fluidos sutis, os fluidos que você não vai conseguir tirar com uma seringa, alguma coisa do gênero, mas que eles fazem parte, são fluidos energéticos que estão passando pelo nosso corpo. Eles são 3, que é o prana, tejas e ojas. Eu não vou me aprofundar nos 3 porque não é necessário nesse vídeo. Eu vou falar só sobre o ojas, que é a substância que compõe a nossa vitalidade, a nossa energia vital. E também é o que trabalha dentro da produção do nosso sêmen. E talvez você, homem, aí não tenha noção da complexidade que é um sêmen. Cada mililitro de sêmen pode ter até 15 milhões de espermatozoides. E cada espermatozoide desse, que é algo microscópico, tem o potencial de criar uma vida, de criar um ser humano inteiro com toda a sua complexidade. O corpo sutil de homens e de mulheres possui algumas peculiaridades que fazem deles diferentes. Os homens, por exemplo, quando ejaculam, liberam esse ojas, diminuem a quantidade de ojas que existe dentro do seu reservatório. E novamente, nosso corpo precisa trabalhar para encher novamente esse reservatório de ojas, que é a energia da nossa vitalidade. Acontece que muitos de nós, nós não sabemos como lidar com a nossa energia sexual. Esse é o grande problema. Então vai ter dias aí na sua casa que você vai estar subindo pelas paredes ou vai virar o louco ou a louca do Tinder que tá lá doido pra sair com alguém, não importa quem, porque você quer liberar essa energia, porque você não sabe transmutar e realocar e trabalhar essa energia dentro do seu próprio corpo. E esse é um dos grandes segredos para você não sofrer por impulsos sexuais. Esse mesmo fluido etéreo, o ojas, se você for comparar, por exemplo, com o taoísmo, com a medicina chinesa, eles falam que no dantian inferior, nosso corpo tem, de acordo com a medicina chinesa e com o taoísmo, nosso corpo tem 3 dantians, são 3 centros energéticos. Tem o dantian inferior, que pega aqui 3 dedos abaixo da barriga para baixo, tem o dantian médio, que fica aqui no coração, e o dantian superior, que fica na cabeça. Essa palavra dantian, quando traduzida da língua original, significa literalmente o jarro da essência, o jarro do elixir, o receptor, o receptáculo do elixir. E em cada um desses dantians existe um elixir diferente, similar ao que a Ayurveda fala. No dantian inferior, ele se chama Jing, no dantian médio, ele se chama Qi,
e no Dantian superior ele se chama Shen. E muito similar ao que é dito na Ayurveda, essas substâncias possuem propriedades diferentes, mas o Jing, que seria como se fosse o Ojas, possui propriedades muito similares ao Ojas, inclusive a produção de esperma, a regulação da menstruação nas mulheres, ou a nossa vitalidade, ou o nosso sistema imunológico. Se esse é um assunto que te interessa, eu recomendo que você vá se aprofundar nisso. Pesquisa por essas palavras aí no Google, pesquisa em outros vídeos no YouTube. Tem poucos vídeos, principalmente em inglês você vai achar alguma coisa, mas tem poucos. Pesquisa mais sobre esse conhecimento e acompanha os grandes mestres sobre isso. Por exemplo, no taoísmo eu sei que o Mantak-Chia, tem algumas palestras dele também, até traduzidas para o português. Ele é um grande mestre taoísta e principalmente no que tange a energia sexual e o controle da energia sexual e como trabalhar ela para mudar totalmente o nosso corpo, a nossa vitalidade, o nosso sistema imune, tudo isso, né? Bem pegado mesmo na medicina chinesa, recomendo. Agora, a última palavra diferente que eu falei lá no início do vídeo, chamada Brahmacharya, significa literalmente, né, a tradução seria conduta alinhada com Brahma, conduta alinhada com Deus, ou o caminho de Brahma, alguma coisa nesse sentido. E essa conduta é um dos votos que um yogi, um monge, um estudante no caminho de aprofundamento espiritual faz para que ele possa elevar a sua energia espiritual e cada vez mais se conectar com Brahma, se conectar com a energia do universo, a energia divina. Brahmacharya é um dos votos de um sannyasi, de um monge hindu, e não é necessariamente celibato. Celibato é uma das partes disso, mas é a adoção de um estilo de vida dedicado ao conhecimento sagrado e à liberação espiritual. Em resumo, essa conduta, Brahmacharya, significa abstinência sexual, continência da sua energia sexual, para que ela possa se acumular e te dar cada vez mais força, vitalidade e elevação para que você se conecte conscientemente, utilize dessa energia para se conectar conscientemente com os seus chakras superiores. E aqui em cima, conectar com o divino. Então esse é o famoso celibato, o famoso voto de castidade. Só que a galera já tá falando disso há milênios. O pessoal lá na Índia já fala desse negócio aí, ó, há muito mais que 2000 anos, muito antes de Cristo. Como eu falei, nós podemos manipular essa energia sexual dentro da gente através da concentração, através de entender como o nosso corpo funciona, o que é essa coisa que dá aquele formigamento na barriga, dá aquele formigamento na pelvis e tu fica, sabe, com aquela vontade, começa a dar calor, começa a adoçar. O que é essa coisa? O que é essa energia que está se movimentando? Que é a própria energia da criação se expressando, trabalhando, se movendo dentro de você. Não quer dizer que a única forma dela sair ou ser expressa na realidade é através de uma ejaculação ou através de uma masturbação. Não quer dizer isso. Você pode e deve canalizar essa energia de criação, porque é a sua energia criadora, é a partir dela que você cria novas vidas na Terra. Você pode utilizar essa energia para criar novos projetos, para criar a forma da sua vida como você deseja ter, sabe? Para você utilizar isso como ânimo, como motivação. Basta você ter a consciência de como movimentar isso dentro do seu corpo, através de respiração, trazendo isso para cima do seu peito, quando você sentir esses formigamentos, você trazer isso para cá, você intencionar na sua mente para que você quer utilizar toda essa energia, você simplesmente ter cada vez mais consciência, mais presença nesses momentos onde, sabe, dá vontade, você simplesmente canalizar isso para aquilo que precisa ser feito, porque vai servir, vai lhe dar motivação, vai lhe dar energia, vai lhe dar foco, vai lhe dar tudo o que você precisa. E realmente não é fácil fazer isso, hein, galera? Principalmente para os homens, porque são anos de condicionamento, são anos de reatividade, são 10, 15, 20, 30 anos às vezes aí de homens que consomem pornografia e no primeiro estímulo sexual, seja com uma pessoa que ele vê na rua, seja com, sei lá, uma foto que recebeu no WhatsApp, ou um Instagram, uma foto mais sensual, qualquer tipo de coisa, o cara já sente um ímpeto de liberar essa energia. Pode ser também, tem vários gatilhos, né? Pode ser gatilho também de tédio, de ansiedade, de frustrações, de várias outras coisas, onde já chegou a condicionar ele a buscar um alívio, buscar uma dose de dopamina no seu cérebro que dê a ele um senso de satisfação, porque a dopamina é o hormônio que nos dá a sensação de satisfação, de prazer, e que ele busca essa sensação de relaxamento quando ele não está sabendo lidar com as questões da psique dele. E o caminho natural, impulsivo e mais rápido, mais prazeroso que a pessoa acredita que ela pode chegar nisso é através da masturbação, através de uma pornografia. Então esse condicionamento especificamente é um condicionamento muito profundo e que eu convido você, homem, qualquer pessoa que consuma pornografia, a você experimentar ficar
2 meses, 3 meses sem se tocar, sem assistir pornografia. Eu falo isso pros meus amigos, falo assim, eu não sou viciado não. Não é viciado não? Experimenta ficar aí 1 mês sem assistir nada. Me fala como é que vai ser depois, durante esse processo. E é exatamente nesse período de teste que você tem que ter mais atenção de identificar quais são os seus gatilhos. O que é que faz você ter a vontade de assistir alguma coisa? O que é que faz você ter a vontade de ter esse alívio? E como é que você expressa isso, talvez sexualmente, com a sua parceira? Quando você tá simplesmente frustrado, tá chateado com alguma coisa, você quer transar para você ter essa liberação, você ter esse relaxamento e tudo mais, sabe? Você tá tratando até o seu próprio sexo com uma forma de alívio, cara. E isso também é uma outra questão, dá pra fazer um outro vídeo inteiro sobre isso, sobre sexualidade, que a gente, aprende a entrar no sexo já visando o seu fim. Porque as pessoas aprendem a iniciar uma prática sexual já buscando chegar em algum lugar, no lugar de simplesmente sentir todo o espectro de prazer que é possível de sentir naquele momento presente, independente do clímax, independente de chegar naquele lugar. Por sinal, com essa prática toda das respirações, dos pranayamas, de você trabalhar melhor a sua energia sexual, o homem pode ser capaz até de desenvolver a capacidade do orgasmo não ejaculatório, que é o cara conseguir ter um clímax, conseguir ter uma liberação energética no corpo e tudo mais, e não ter aquele desgaste, não ter aquela de se sentir sugado, de se sentir acabado e, sabe, continuar a ter outras ejaculações, ejaculatórias ou não. Como eu falei aqui, o corpo sutil do homem e da mulher funciona de formas diferentes e quando feitos com a intenção correta, com a busca da construção desse prazer, é possível que o homem libere essa energia e a mulher devolva ele, e os dois saem cada vez mais nutridos dessa energia, não simplesmente, sabe, acabados, esgotados dessa energia. Só que isso é para quem tem uma companheira ou um parceiro onde esse estudo possa ser cada vez mais aprofundado a dois e essa compreensão da energia sexual como um potencial criativo, como um potencial de manifestação mesmo da realidade, possa ser trabalhado a dois, sabe? Através de meditações antes, durante e depois do sexo, cara. O negócio é incrível esse assunto, é um assunto que me interessa muito. Então você aí que é homem, ou você se for mulher, por favor, encaminhe para o homem. Tô fazendo esse vídeo aqui para alertar você sobre a potencialidade que existe nesses fluidos do nosso corpo, para que eles servem, o que eles fazem conosco e como que a gente trabalha eles, como que a gente quer se livrar deles, sabe? Porque a gente não está conseguindo direcionar o que fazer com essa energia toda. A energia sexual é a energia da criação, galera, já falei. A energia sexual é a energia que cria a vida. Então, a partir dela, quando bem trabalhada, você pode fazer coisas incríveis. Basta você estar alinhado, sabe, compreendendo a si mesmo, compreendendo o seu corpo, compreendendo a sua mente, trabalhando profundamente nisso para que você possa desenvolver essa capacidade de entrar em continência, essa capacidade de autocontrole, essa capacidade de foco, essa capacidade de direcionamento dessa energia sexual para as coisas que você deseja. E essas coisas que você deseja podem ser materiais ou podem ser imateriais, através da conexão dos seus chakras e subir a Kundalini pelo seu canal Sushumna e se conectar com o divino e ter experiências, sabe, místicas, experiências igual da ayahuasca, visualizações e 1 milhão de outras coisas, acesso à sabedoria divina, acesso a conhecimentos universais e tudo isso que você é capaz de fazer quando você trabalha de maneira consciente a sua energia sexual. Boa parte dos homens que eu conheço que falam sobre NoFap, falam sobre vício em pornografia e entram nesse movimento aí de cortar a masturbação da sua vida, fazem isso com o objetivo de se sentirem mais autoconfiantes e, conseguirem pegar mais mulher, de conseguirem, sabe, se sentirem mais atraentes, esse tipo de coisa, né? Buscando limar essa insegurança que existe dentro deles. Só que aí, amigo, não tá adiantando de nada, porque na verdade você tá buscando mais uma nova forma, às vezes rasa, às vezes que não é profunda, de você liberar essa energia sexual, cara. Tem muita gente, talvez você possa ser um deles, que faz sexo querendo se aliviar, cara. Tipo assim, tá tudo muito errado nesse discurso aí, tá tudo muito errado nessa forma de pensar. Não faça sexo querendo se aliviar, querendo se livrar dessa energia. Faça sexo querendo dividir essa abundância, dividir esses tesouros, esse elixir da vida que existe em você. Porque nesse processo você tá, de fato, contribuindo para a criação, cara, sabe? Vocês dois, né? Você e a parceira, né? Quando existe essa intenção, assim, de divisão, de construção junto, de amorosidade, de, sabe, me dá até um... de sentir mesmo essa presença da vida, sabe? Aquele momento ali que é eterno. Cara, aquilo ali é fantástico, sabe? Tem que ser feito dessa forma e não como uma forma de aliviar, porque na verdade você está fazendo uma masturbação com alguém. O seu sexo, o seu auto-toque, que antes era assistido por uma mão, agora passa a ser assistido por uma pessoa. Isso serve para homens e para mulheres, pessoas que não sabem lidar com a sua energia, querem se aliviar no lugar de querer dividir isso.
no lugar de sentir essa potência e se sentir apto a abrir para receber essa energia, para dar essa energia, para trocar essa energia com outra pessoa. Isso é muito especial. Com a evolução da internet nas últimas décadas, a disponibilidade e a busca por conteúdo sexual, pornográfico, aumentou de maneira exponencial nos últimos anos também, ao mesmo compasso que a internet aumentou. As gerações atuais de jovens de 16 a 20 anos, que são os nativos digitais, já cresceram com a exposição à internet, tipo, brincaram com tablet quando criança e coisas do tipo, com certeza tiveram acesso à pornografia muito mais precocemente do que a boa maioria das outras pessoas. E por consequência podem sofrer disfunções sexuais muito mais graves e muito mais precoces. Existe uma legião de homens de menos de 25 anos que só conseguem transar tomando Viagra, tomando qualquer tipo de medicamento desse tipo, porque não consegue se excitar, não consegue ter estímulos sexuais numa experiência que é real, numa experiência que é uma pessoa nua na frente dele, desejando ele. E isso é um assunto muito complexo que desenvolve várias camadas de desentendimento e de traumas dentro da cabeça de um homem. Como eu já falei no meu vídeo sobre masculinidade que está aqui em cima, essas temáticas são muito complexas para nós homens, porque nós não temos muitos espaços para a gente falar sobre a nossa sexualidade, para a gente falar sobre as nossas disfunções, para a gente falar sobre os nossos desejos ou os nossos vícios em pornografia ou os nossos fetiches mais sórdidos ou coisas desse tipo que são todas, muitas vezes, oriundas, né? São coisas desdobráveis aí desses traumas de infância, dessas exposições sexuais precocemente, entre várias outras questões aí que homens não têm muito espaço para falar sobre isso. E é por isso que eu agora estou me aliando ao pessoal do Portal Mundo Homem para criar esse círculo sagrado de homens, né? O círculo sagrado masculino, onde a gente vai fazer encontros regulares para falar sobre essas coisas com outros homens, porque é o tipo de conversa, eu tô botando minha cara na internet aqui para falar sobre minha sexualidade, falar sobre tudo isso, mas eu trabalho com isso, mas é o tipo de conversa que muitos homens não se sentem à vontade para falar disso abertamente, seja com outros homens ou seja na frente de mulheres. Então eles precisam também ter esse espaço entre homens, pode ser utilizado desse espaço entre homens, para que eles se abram, para que eles comuniquem, para que eles, entendam a sua própria psique e sexualidade e dilemas e tudo isso diante das histórias de outros homens também, onde a gente possa compartilhar as nossas histórias no ambiente seguro e ali todo mundo está se abrindo e todo mundo está se conhecendo. É uma coisa assim, muito especial mesmo. E eu faço um convite para vocês aqui, para vocês acompanharem aí pelo meu Instagram, acompanharem aí como vai ser esses círculos e tudo mais. Vai começar agora com o pessoal do Portal Mundo Homem um programa chamado Mapa das Masculinidades, onde nós vamos aprofundar nessa questão dos arquétipos masculinos, do rei, do mago, do guerreiro, do herói, do amante, enfim, vários arquétipos. Vamos aprofundar sobre isso, vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre diversas questões. Cada encontro vai ter participação de especialistas, de psicólogos, de pessoas também, terapeutas específicos nessa questão que tange sexualidade masculina, mentalidade masculina, dilemas do homem, traumas de infância em relação ao pai e filho, que todos nós temos alguns. Então, várias questões que tangem esse universo masculino, que através desse programa do Mapa das Masculinidades, nós vamos aprofundar isso. Então, se você é homem, por favor, dá uma olhada aqui no link da descrição, vê lá se é algo que te interessa. Eu vou estar lá participando também, vê se é algo que te interessa. Eu estou muito interessado em aprofundar mais e mais o meu conhecimento e poder facilitar também o acesso de novas pessoas a estarem nesses ambientes, porque meu primeiro contato com isso foi quando eu estava viajando pelo mundo. Eu tive a oportunidade de viver nos lugares mais paz e amor, viver num retiro de yoga, conhecer outras pessoas que estavam nessa caminhada já e ver o benefício, eu estava aberto, ver o benefício que aquilo ali era, o potencial que aquilo era de transformar tudo dentro de mim, transformar minha sexualidade, transformar minha psique, transformar minha relação entre homens, transformar minha relação entre mulheres, várias outras coisas, sabe? Ter uma roda de conversa segura é uma coisa muito saudável. Todo mundo deveria ter, tanto mulheres com mulheres, como homens, como mulheres com homens. Todo mundo deveria ter essas rodas de conversas que são auspiciosas e que são regulares e que têm uma determinada forma de ser conduzida, sabe? Para que todo mundo possa sentir à vontade para, de fato, falar o que precisa, o que pode falar e o que está afim de falar naquele momento ali. Então eu vou estar lá participando também, compartilhando dos meus dilemas também, e vai ser uma coisa muito especial. E tá aqui o convite para você. Se você for homem, clica aqui embaixo no link na descrição, dá um confere lá. E se você for mulher, convide os homens aí do seu círculo social que você conhece, partilhe essa mensagem aqui, partilhe esse vídeo aqui, para que eles primeiro possam refletir sobre tudo isso e tentar se entender ali, será que isso faz parte de mim, será que isso faz sentido para mim? E aí clicar, ler lá a descrição do projeto, do programa
mapa da masculinidade e aí decidir se quer participar ou não. Vai ser um mês de duração. O primeiro módulo, né, na verdade. Depois vem outros módulos pela frente. E pode ter certeza que essa temática do NoFap, do vício em pornografia, da masturbação, tudo isso vai fazer parte daquele ambiente, porque não tem um homem que não tenha passado por esse processo ou ainda esteja passando. Porque, enfim, até na palestra que eu compartilhei com vocês aqui embaixo, fala lá que o cara foi tentar fazer um experimento para buscar homens para fazer o teste branco, né, que é a pessoa, vou estudar as pessoas que são viciadas em pornografia, eu vou estudar as pessoas que não consomem pornografia. E não encontrou ninguém, porque todo mundo consome pornografia. Então, assim, é uma coisa que assola toda a humanidade. Então pode ter certeza que essa pauta também vai ser bem discutida lá e com profundidade, com esse nível de conhecimento aqui que eu estou partilhando para vocês nesse vídeo. E um último adendo que eu quero partilhar com vocês aqui é que para mim essa jornada também de abandonar a pornografia também foi muito complexa, assim, sabe, parece simples, assim, eu simplesmente vou parar de ver, mas você às vezes está um dia na sua casa sem vontade de fazer nada, tá chateado com alguma coisa, ou você teve um estresse, alguma coisa, e aí inconscientemente quando você vai ver, você já tá lá assistindo alguma coisa. Então demorou um processo para mim para eu começar a ter mais ciência sobre isso. Comecei por estudando meu corpo, estudando os benefícios, tudo mais, colhendo isso, aí passava meses sem ver nada e tudo mais, mas o ponto de virada mesmo, o ponto que foi assim, cara, não posso mais fazer isso, foi quando eu tive consciência sobre como toda a indústria pornográfica funciona, como que é o processo para aquelas meninas chegarem naqueles papéis, naquelas situações, as pessoas que estão envolvidas ali, uso de drogas, tráfico de mulheres, violência, estimativa de vida, que as pessoas às vezes não passam dos 40 anos. Cara, é uma coisa assim muito, muito tóxica, muito nociva para todo mundo que está envolvido ali e para você também que está consumindo, como eu falei aqui nesse vídeo. Então, cara, não tem como eu querer fomentar que uma parada dessa continue, sabe? E eu acho que qualquer coisa, que qualquer grande mudança, assim, quando a gente quiser fazer na nossa vida, se a gente botar o outro, sabe, na frente, assim, sabe, como propósito, tipo assim, eu não quero contribuir para que isso continue acontecendo. Muda um pouco o jogo. Tipo assim, cara, eu não quero que isso exista mais, porque isso não é legal, isso não é bom para ninguém. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo de uma youtuber chamada Hannah Khalil, que ela fez um vídeo assim falando bastante especificamente sobre a indústria do pornô, e também tem outros documentários, tem outros materiais e também acho que ela faz referência lá no vídeo dela, que vale a pena vocês assistirem para vocês entenderem um pouquinho mais, terem um pouquinho mais de consciência sobre o que o seu prazer está alimentando. O que é o seu alívio, sua busca por satisfação, por relaxamento, por seja lá o que for, o que isso está gerando, o que isso está movimentando de grana, de coisas acontecendo no mundo, sacou? E pra mim, quando eu tive acesso a esse conhecimento, que foi o ponto de virada, assim, eu falei assim, cara, eu não quero mais fazer isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu espero que gerem boas discussões entre seus familiares, assim, seus primos, seus amigos, suas amigas, seus parceiros, suas parceiras, sabe? Fale mais sobre isso, converse, assiste esse vídeo junto, porque eu tenho certeza que vai gerar boas questões assim na sua cabeça. Pensar sobre sexualidade, pensar sobre pornografia, pensar sobre busca de um alívio. Enfim, tem muitas pautas aí que podem se desdobrar em boas conversas a partir desse conhecimento aqui. Eu espero que eu tenha contribuído fazendo meu papel de comunicador aqui. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Um abração e se joga, cara.